Olá, olá, salve, salve a todos e a todas. Estamos ao vivo. Quero agradecer novamente aqui a quem está presente ou quem vai ver, independente do horário. Quero agradecer também a todos que estão envolvidos nesse projeto. Estou muito contente. E eu vou me apresentar, né? Que eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Nata. Eu sou idealizadora desse projeto, contemplado pelo Fundo Cultura, chamado Processos Performativos Corpo, Estados de Memória Clandestinas, Formação Continuada em Arte e Educação, Intercâmbio e Circulação do Espetáculo, contemplado pelo Fundo Cultura Guarulhos. E aí, devido à pandemia, eu fiz umas diversas de adaptações. Uma delas é o festival online, que está correndo já no site, né? Logo mais eu vou passar todas as informações aqui. E, além disso, a gente tem um ciclo da programação do festival, o ciclo de lives, né? Onde eu estou propondo para os convidados temas sociais, que a gente possa conversar, discutir, divergir, confluir e trazer também as referências da dança, também outras referências para além da dança, né? E como que a gente faz o uso dessas informações e conhecimentos. Principalmente, a ideia é passar uma mensagem e ter um conhecimento, né? As lives têm uma linha de narrativa, né? Então a gente começou na semana passada na abertura com transmigração. Hoje a gente segue com corpos e autocuidados, né? E aí na manhã a gente tem mais uma live falando sobre branquitudes e a programação segue, né? Tem bastante coisa. Ainda vai vir a programação ainda de live dos participantes que se inscreveram. A gente está com 11 países envolvidos e são 36 inscritos, mas com mais de 100 vídeos, né? Então, aos poucos eu estou subindo isso no site. Então é isso. E a minha ideia também é da gente estar contribuindo, porque as pessoas possam estar usando também essas lives para construir uma ideia decolonial para as escolas também, né? Para além das questões, né, enfim, de formação mesmo, né? Para além dos espaços formais, enfim. Acho que é isso. Eu não vou falar muito mais para me enrolar, mas é isso. Quero agradecer a todos presentes. Vou apresentar para vocês as minhas amigas hoje aqui. Estou muito contente de estar com elas. Essa roda especificamente foi uma roda muito construída, muito conversada. E eu espero que vocês gostem, né? Que a gente consiga também aqui aproveitar esse tempo. E é isso. Então é isso. Então, com vocês, Júnia Pedroso, Ângela Adriana, Thaís Churuvira e Cleia Plácido. Muito obrigada por vocês estarem aqui, é um prazer imenso. Eu acho que eu só tenho que agradecer a todos que vieram antes, a todas as almas, a todos que nos acompanham, né? E eu vou fazer um ciclo aqui. Do jeito que está aqui, eu vou começar anti-horário, né? Porque é isso. Vou fazer uma abertura também um pouco do tema, rapidamente, né? A questão dos autocuidados, também me veio alguma questão de referências aqui. A gente pensar em curandeiras, benzedeiras, né? E aí, depois eu vou postar uma referência aqui do Recanto Quiguiriçá, onde recentemente a nossa pequena Anieda Thaís aqui fez uma live falando sobre esses processos de cura, de benzer, né, e tudo mais. E também vou passar para vocês outras referências, né, do podcast da Aniquim, porque eu também faço parte da Aniquim de Culturas Negras, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, onde também a gente fez uma série de sessões de autocuidado, abordando desde a alimentação, do corpo e tudo mais. Então é isso. Agora respirando com calma, né, que a gente sempre fica ansioso na abertura da live. Gostaria aqui de começar pela Cleia. Cleia, você pode conversar se apresentando? Vou dar um close em cada um nessa primeira rodada. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Cleia Plácido. Sou moradora do Cangaíba. Eu acho que é importante falar de onde eu vim, né? Sou artista da dança, artista preta da dança, sou educadora do movimento somático e sou diretora do Núcleo Menos o Invisível. A gente está com um projeto chamado Mergulho, que foi contemplado pelo 28º edição do Fomento, e a gente está com uma pesquisa muito voltada para o corpo negro, né, para o corpo negro em cena, enfim, e é isso. Bom, vou seguir aqui e já vou pular direto, vou pela Thaís agora. Olá a todos, boa noite.
Quero agradecer o convite da Nata, da minha irmã, né? A gente participa da mesma casa, no terreiro de Umbanda. Bom, eu sou Thaís, eu sou artista da dança também. Sou formada pela Embi Morumbi, né? Isso já diz bastante da nossa formação, que passa pelas educações somáticas, por várias abordagens somáticas. Eu fiz uma formação em Rolfing também, sou rolfista. E hoje eu trabalho com o Núcleo Aqui Mesmo, que é um grupo que trabalha com dança site específica. E também faço a curadoria de uma plataforma que chama Veículo Sur, que é uma residência itinerante que passa pelo Uruguai, Chile, Brasil, França, Alemanha e Finlândia, e que está acontecendo agora, essa semana, né, a gente teve, por conta da pandemia, que fazer uma etapa remota, e essa semana quem está tomando conta da programação é o Chile, e na semana que vem é o Brasil, e eu queria convidar vocês para acompanhar essa programação. Acho que é isso por hora. Obrigada, Thaís. Eu vou pular agora aqui já para Ângela. Salve. A gente tá fechada, amor. Queria testar se vocês são bons de leitura labial, na verdade é isso. Meu nome é Ângela Adriana, como vocês puderam ver, eu não tenho a menor familiaridade com esse tipo de ferramenta. Minha primeira oportunidade de falar assim online, então estou um pouco tensa. E estou também muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a Nata por ter proporcionado esse momento e todo esse projeto, que tem vários braços, vários acontecimentos. Queria agradecer também a todos os acasos que fizeram a gente se aproximar, e as colegas da mesa também, a Júlia foi minha professora, a Cleia e a Thaís, que a gente está se aproximando agora, né? Bom, eu tenho uma trajetória particular, assim, em relação aos trabalhos corporais, porque a minha formação principal em editoração, eu sou formada pela ECA, e trabalhei no mercado editorial, atuo até hoje, desde 98, mais ou menos, né? E com este trabalho, eu pude fazer toda a minha formação na área de dança, na área de técnicas e estudos somáticos, e também na área de massagem, né, que é onde eu atuo atualmente. E o meu trabalho, ele começou como um autocuidado, então acho que vem muito a calhar com o que a gente vai conversar hoje, né, e eu comecei, assim, na verdade, a minha primeira experiência com dança foi na infância, eu fiz um ano de balé e não pude continuar por questões financeiras, e depois só quando eu já estava trabalhando na editora que eu pude retomar esse percurso, né, e eu retomei porque eu, além do meu interesse, eu tinha uma questão de tendinite na época, e o médico que eu me consultei orientou para que eu fizesse aulas da técnica clausiana com a Jussara Miller e com a Marina Scalori. E foi aí que eu me reaproximei dessa área de pesquisa corporal, de criação e de saúde para mim hoje, e sigo o meu percurso a partir dessa linha. Então é um pouco disso que eu vou poder compartilhar com vocês. Obrigada, Ângela. Agora é a vez da Júlia. Tem alguma coisa também que não está saindo. Não sei se o volume está baixo. Conseguiu? Não está saindo o seu som. Não tá. Vê se sai o volume, qualquer coisa entra e sai de novo na
na live, e aí a gente começa. É super normal a gente passar por essas questões técnicas, né? Tenta aumentar o volume, ver se tem alguma coisa. Aqui, ó, você entrou pelo celular, né? Isso. Aqui, ó. Isso. Agora ouve? Agora eu escuto. Não, close áudio. Um pouquinho. Vamos lá. Bom, meu nome é Júnia Pedroso. O meu encontro com o corpo, na verdade, veio através do teatro, né? Eu me formei como atriz e por conta do trabalho do teatro que eu decidi que eu precisava me trabalhar corporalmente, né? Nesse início, pensando, na verdade, num aprimoramento para mim, né? Para essa atuação. E aí eu passei pela Escola Clausiana, na época dirigida pelo Rainer Viana. Estudei com alguns professores dessa escola, como a Mônica Baumann, Jorge Balbins, com quem eu trabalho até hoje, é um grande artista. Depois estudei com Neide Neves, e tempos depois, eu já tendo feito algumas pesquisas, né, já tinha feito, inclusive, o mestrado, pensando sobre corpo na perspectiva do Clausiana, e aí, um dia eu acabei encontrando a eutonia, né, fiz a minha formação, e hoje eu trabalho como eutonista, e sou também professora nos cursos de teatro e de dança da ETEC de Artes. Então, foi mais ou menos esse o caminho que eu fiz, assim, né? Desde algo que era para mim, né, para minha atuação, até uma técnica que é também dessa questão do autocuidado, né, desse pensar o corpo de uma forma mais integrada. Acho que é isso, por enquanto. Tá vendo, Ângela? Não é só você, viu? Bom, eu quero agradecer, assim, já estão apresentadas, né? E dizer que essa roda tem muito a ver comigo em relação à afetividade, né? Uma dos motivos da gente pensar o cuidado, até da temática que a gente veio desenvolvendo ontem na nossa conversa, né? As questões da pandemia, né? Que a gente ficou mais enclausurado dentro de casa, por conta, né, passando na quarentena, e aí como que a gente está lidando também com esses processos da dança, quando tem dança, né? E o processo de autocuidado, né? Quando tem autocuidado, né? Porque os corpos nesse processo são diversos, né? Acho que isso é uma questão, já que nessa segunda rodada eu gostaria de perguntar para vocês. E aí uma coisa que me interessa muito é, a partir da técnica de cada uma, eu gostaria que vocês pudessem falar, explicar para vocês, né? Ou explicar para as pessoas, né? Quais as técnicas de cada uma, como que dar uma introduzida rapidamente sobre isso, né? E como que é o trabalho de vocês, né, nos territórios, né, com os corpos, enfim, acho que eu vou caminhando por aí, depois a gente vai batendo papo. Quem quer? Pode ser? Fazer de novo o mesmo giro da Cleia? Pode ser. Gente, vocês estão conseguindo... Me dão um ok se está tudo bem com o sinal? Tá tudo ótimo. Tá bom. Eu precisei mudar de lugar porque estava sem bateria. Bem, eu já falei, né? Eu moro no Cangaíba, na zona periférica de São Paulo, e na verdade, vou explicar um pouquinho melhor, porque a minha trajetória, né, na dança e nesse lugar do autocuidado é uma trajetória muito conjugada, né? Eu sou de uma família vim de uma família, né, que tinha uma série de questões, né, de desarmonia, de violência, né, familiar, inclusive, e já na adolescência, né, eu fui fazer teatro com 16 anos, e o teatro para mim já tinha um lugar, né, é um lugar quase terapêutico, né, mas é um lugar também de resolver questões. E quando eu fui para a dança, quando eu encontrei a dança, também foi por esse lugar,
né? Também eu tive a sorte de já encontrar o trabalho do Klaus Viana, não trabalhei diretamente com ele, mas eu trabalhei com José Maria Carvalho, que num espaço em que dança e educação somática estava muito conjugada, estava muito junto. E aí, a minha formação, eu falo sempre que é uma pré-formação, porque foi antes da faculdade, né? A prática foi muito um lugar de autocuidado, de autocura, e assim, é um lugar que é para a vida toda, né? Como sempre. E aí eu tive contato com várias técnicas na época, né? Com o Feldenkrais, com a eutonia, cadeias musculares, mas foram coisas todas muito sempre voltadas para a dança, né? Sempre voltadas como que a partir dessa experiência, né? Dessa abordagem, eu consigo ter um movimento, a minha energia, né? E sempre partindo do ponto de vista de que um corpo saudável é um corpo que se movimenta, né? Sem estar fixado em algum padrão específico, mas na verdade eu nunca me fixei, né? Porque dentro da dança então eu fui encontrando um outro caminho. E aí esse lugar de estar bem comigo, de encontrar os meus espaços e de ocupar espaços, né? Que esses espaços, que além de ser espaços somáticos, também eram espaços sociais, né? Então, eu sempre fui uma das poucas pessoas negras que frequentavam esses lugares, e enfim. Aí depois eu fui para Inhembi Morumbi, fiz faculdade de dança, encontrei com a Thaís lá, né? A gente se cruzou lá, né, Thaís? Que também é um espaço bacana, como a Thaís já falou, né? Também foi um lugar onde agregou muitos profissionais que traziam essa pesquisa. Tinha na Terra muita gente que já tinha trabalhado com Klaus Viana e com outras abordagens somáticas. E, enfim, aí eu tive um percurso também como artista educadora, né? Então, trabalhei em vários projetos sociais, projetos culturais, e também frequentei o PIA. Nossa! Mas, enfim, aí, né, agora eu estou numa fase assim de estar colocando, como eu diria, sedimentando as coisas, né? Então, aí eu fiz uma escolha, né? Eu achei que era o momento de fazer uma formação em educação somática mais específica, e aí eu fiz uma formação como educadora do Body Mind Movement, que é uma linhagem, eu poderia dizer que é uma linhagem do BMC, que é o Body Mind Century, que é um tronco, é um primo, é um irmão, só sei que está tudo lá no mesmo balaio, né? Mas eu vou falar de uma forma bem resumida, mas o Body Mind Movement, ele trabalha com os sistemas corporais, né? Então, tem o sistema esquelético, o sistema orgânico, o linfático, o sanguíneo. Então, é todo um lugar de reorganização do corpo a partir de outros sistemas que não só esquelético. Então, na dança, principalmente aqui em São Paulo, é um lugar onde a gente... o sistema esquelético, pelo menos na minha formação, né, sempre foi muito, muito investigado, muito pesquisado. Então, foi um lugar interessante, inclusive de encontrar outros saberes, né? De encontrar ou de reconhecer outros saberes, né? Porque é uma abordagem que vai beber um pouquinho também da medicina oriental, né? E esse lugar, né? Às vezes você pega um sistema que você vai ver lá o conhecimento da energia,
né, outras abordagens um pouco menos cartesianas, né, como a gente está habituado a ter, né, porque, enfim, eu vou passar para um outro ponto que é interessante falar, né, a gente tem um lugar de também, é uma pergunta, né, como que a gente descoloniza, né, essas abordagens, né, e eu acredito que essa nossa vivência aqui no Brasil, com as culturas que a gente tem, com as nossas ancestralidades, muitas vezes são coisas que vão de encontro, né, essas abordagens. Então, a gente está nesse momento, né, de como que uma liga com a outra, e como que a gente legitima também o que a gente tem aqui, né, enquanto conhecimento, enquanto lugar de autocura, né. Um lugar bacana de falar também, que eu... Uma travadinha, esperava esse pouquinho, né? Oi? Travou um pouquinho Tá, a sua fala, se tá pudesse falar bom. de novo. Eu estava falando um pouco desse lugar, desses encontros de saberes, né, dos saberes de lá de fora e dos conhecimentos que nós temos aqui também, no nosso país, né, esses outros saberes que acabam não sendo legitimados. E, ai, me perdi um pouco. Acho que é nervoso, gente. Eu sempre fico nervosa com essas coisas. Mas aí eu ia falar um pouco dessa questão da pandemia, né? E esse lugar de você estar em casa e de também, né, você também buscar para se autocuidar desses recursos próprios. Esses recursos próprios também que às vezes você tem que também se valer dessa ancestralidade, desses outros conhecimentos, e que eu acho muito importante. A gente está num momento bem interessante. Eu tenho uma turma de dança e improvisação, né, onde o trabalho é um trabalho de improvisação, mas também é linkado à educação somática, né, a gente isso é uma, digamos, eu diria que é um legado do Klaus, né, do Klausiana, né, acho que ele sempre traz isso, esse embasamento, esse estofo da educação somática, esse chão, né, essa terra, né, da educação somática, do bem-estar, desse corpo equilibrado, é o princípio para dançar, né? Então, é algo que eu trago muito aqui com os meus alunos e com todas as outras abordagens que também, né, dialogam com esse princípio, que eu acho muito importante. Bacana, Cleiton, falou várias coisas, né? E aí eu vou pegar um pouquinho algumas falas, né? Uma delas é que aí acho que também abro assim a pergunta para todos também, né? Quando é que a dança se separa, né, desse processo ancestral, da cura, né? E a gente também está falando desse processo de decolonizar, porque o corpo está colonizado, né? E vem com essa carga, né, da estrutura europeia e da colonização, onde a gente separou, fragmentou toda a ideia de um pensamento, como se a cabeça fosse uma coisa diferente do corpo, né? E a espiritualidade seja uma coisa muito outra que não pertence a esse corpo racional, né? E acho que aí daí que começa a ter várias questões, né, relacionadas à dança, né? A gente se conheceu no PIA, né? Eu lembro quando eu fiz a audição, uma das coisas que me chamou muita atenção era a maneira mesmo como você conduziu nossos encontros na audição, né? E aí eu tava, você sabe, né? Eu sou míope, e aí eu tava aprendendo a dançar sem o óculos, né? E aí acho que esse processo de confiar no corpo, do toque, dos trabalhos que foram feitos foi realmente um momento de autoconhecimento, né? Então é muito interessante toda vez que a gente tem um contato com a dança, sempre desse lugar de não só se revisitar, mas se conhecer de novo, né? De se permitir a outros lugares que o corpo nos possibilita, né? Quantas encruzilhadas, né, existem no nosso corpo, assim, né?
questão que o senhor Arabô sempre fala para nós, né, lá no terreiro, né, que a primeira encruzilhada é nosso corpo e as possibilidades são infinitas a partir daí, né. Então, acho que eu vou por aí, assim, né, na nossa conversa, enfim, pensando um pouco nesses processos, né, porque é muito triste a gente ver como as curandeiras, rezedeiras estão cada vez mais por conta da medicina, que é esse racismo científico, né, distanciando a gente das nossas práticas do território, né, quanta força, né, eu não queria usar potência de novo, né, porque a gente está viciada nessa palavra, né, mas quantos saberes existem, né, a partir dos nossos ancestrais, inclusive nós que somos ancestrais vivos, né, e o quanto as danças também tá coligada num aspecto de resistência, né, num processo de movimento, né, então quando a gente pensa em dança, a gente pensa mais em mover, né, e aí é legal a ideia do BMN, porque você pensa em movimentos internos também, né, dos órgãos, às vezes dos ossos, né, acho que tem um pouco de cada uma aqui, né, que vai trabalhando alguma parte do corpo que está mais específico, né, dentro da técnica, né, mas no fim, todo mundo está dizendo a mesma coisa, né, de certo, uma amplitude, né, enfim, acho que é isso, né, quer comentar mais? Vamos lá, Thaís, não sei se você quer também bater um bate-volta também aqui, fica à vontade. Acho que eu vou um pouco pegar a carona aqui da Cleia, né? Acho que isso, né, da gente poder legitimar as nossas próprias vivências como parte de um repertório, né, que nos faz, né? Então, quando a gente vai para um atendimento, para uma dança, para uma aula, a gente carrega tudo isso com a gente, né? Então, e isso que a gente carrega não é só a gente, né? Isso é parte de uma comunidade, é parte de uma relação, né? Então, eu comecei falando que eu sou irmã da Nata, a gente frequenta o mesmo terreiro, e isso já me traz uma leitura de corpo, né? Um corpo médium ou um corpo em relação numa comunidade específica, né? Uma comunidade religiosa, que é uma grande família, né? Então, que é esse corpo familiar dentro desse contexto, né? E na verdade, do tanto que a cada momento a gente atualiza esse corpo, né? Então, vou jogando aqui algumas coisas, né? Que eu esqueci de dizer também que eu faço parte de um grupo que chama Diálogos Formativos, né? Que é baseado na terapia, no pensamento de Stanley Kahneman, né? Da anatomia emocional. Então, eu estudo isso há bastante tempo, né? Um grupo que é coordenado pela Denise Passos, e que isso também me traz esse pensamento de atualização constante do corpo, né? Então, que gestos que a gente atualiza, né? E esses gestos têm a ver com o nosso autocuidado, né? Com o nosso bem-estar, com preservar a nossa vitalidade, de maneira geral, mas também na relação com o ambiente, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o autocuidado, a gente escolher o que a gente quer para a gente, é extremamente político, né? É um ato extremamente político, no sentido de que a gente atualiza as relações. E eu penso que esse momento de pandemia, para a gente pensar sobre isso, né, isso já é um processo que vem acontecendo há muito tempo, óbvio, porque ele precisa acontecer, mas eu acho que esse momento da gente poder, quem pôde, né, se resguardar, eu acho que deu muito espaço, né, para a gente pensar sobre isso, assim. E essa questão do corpo em relação é uma coisa que sempre me pega, assim, e o Rolfing, para mim, né, quando eu vou estudar o Rolfing, é nesse sentido, né, é o corpo na relação com a gravidade, que é a gravidade e a relação com o mundo, a relação com o outro, a relação com o ambiente, a relação com, enfim, com os lugares que a gente habita, né, com os lugares nos quais a gente passa. E isso tem me movido muito, assim, nos lugares pelos quais eu passo, seja no núcleo, seja na Veículo Sur, seja no terreiro, seja em todas as minhas relações, eu tenho pensado muito sobre isso, né, como é que eu estou me atualizando,
e quais os gestos eu tenho construído nesse sentido, assim, né, nessa relação. E isso também tem a ver com a dança, né, do lugar que a dança tem ocupado hoje, assim. Eu comecei a dançar, né, hoje eu olho para trás, eu comecei a dançar porque eu estava buscando uma vitalidade que eu não estava encontrando. Então, eu comecei a dançar, na verdade, pelas danças brasileiras, isso já tem um tempo, assim. E eu encontrava no tambor esse lugar de fogo, de vitalidade, de prazer, que a minha primeira formação, eu sou publicitária, que eu estava minguando nesse lugar. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, e foi ali que eu me encontrei, e foi por aí que eu me embrenhei na dança, assim, que é esse lugar de poder dar vazão a um lugar que, por mais que seja, que tenha a sua problemática toda, mas é um lugar que me dá prazer, assim, né? E eu acho que isso também é super político, assim, da gente poder preservar esses lugares, assim, eu penso hoje que a gente está no momento que, assim, a gente preservar a própria vitalidade é muito importante, assim, é muito importante para a gente poder continuar existindo e resistindo, assim. E, enfim, eu fui divagando aqui, fui para vários lugares, mas acho que eu encerro. Depois eu volto. Eu acho interessante uma das coisas que você fala, Virtus, porque às vezes eu fico pensando, né? Isso é uma coisa que eu te falei, eu fico no pensamento, assim, né? Se as imersões artísticas, a residência artística, os processos criativos nossos, não é um processo de emergir, né? De olhar para si, né? E aí, eu acho que muitas vezes, quando a gente está, num espaço institucional, a gente acaba definhando por conta das opressões que a gente sofre nesses espaços, né? De não ser acolhido, né? E aí eu não sei como que isso se dá em outras residências, porque eu nunca fiz residência artística, né? Eu faço só os processos meus, né, de autoria, né? Enfim, tem várias questões também que atravessam, né? Quais são os acessos artísticos que a gente tem, né? Como que isso vai se dando, né, na nossa relação com o corpo, né? O quanto que a gente vai perdendo o autocuidado, né? Quando tem, né? Porque muitas vezes a gente nem, dependendo de onde a gente está, né? Que você colocou mesmo na questão da pandemia, muitas vezes a gente muitas pessoas não conseguem estar, né, em quarentena, né? Tem que se locomover na cidade, né? E aí, quais são os autocuidados que a gente tem também nesse processo de ter que sair de casa, né? Então é isso, eu fico às vezes pensando nisso, né? Os processos de dança, desses movimentos contra os ritos, né? E ritos de passagem, né? Que a gente está em outros lugares, tem esses encontros, e aí, dependendo de onde a gente transita também, tem as energias que são mais densas. Também estou devagando aqui um pouco no assunto, mas trazendo um pouco essa ideia de quanto que é difícil, às vezes, né? A gente conseguir conciliar tudo, né? Mas, enfim, falando isso porque eu acho que a Angela falou algumas coisas sobre saúde, terapia de saúde, esse trabalho, enfim. Aí você também fica à vontade para falar se quiser, mas eu fico muito curiosa. Muito curiosa para saber disso. Bom, vamos tentar matar um pouco a curiosidade, talvez aumentar, né? Quando eu falo um pouco, né, que retomei um pouco também, né, o trabalho, o meu interesse pela dança, conhecendo o trabalho do Klaus, agora é interessante que dá para olhar em retrospecto, né, já tem um tempo que aí já dá para dar alguns sentidos que eu acho que na época não dava. E que, para mim, faz toda a diferença quando a gente começa a pensar nas relações que a gente vai estabelecendo com os trabalhos que a gente acessa, né, com as vivências, porque eu acho que eu fui, a princípio, né, para o trabalho com uma expectativa de conhecer um trabalho de dança, mas muito porque eu tinha dor naquele momento e eu precisava meio corrigir alguma coisa, né, que não estava funcionando. Se eu estava tendo um sofrimento é porque alguma coisa estava errada. E no trabalho que eu fui apresentada, né, que chega pela Marina Scalori, pela Jussara Miller, a partir do trabalho do Klaus, eu tive, né, toda a possibilidade de ir conhecendo as estruturas do corpo a partir dos ossos, como a Cleia justamente pontuou, né, que é o recorte do trabalho do Klaus, onde a técnica atual, assim, bem aspas, né, oficial se estrutura, é a partir do conhecimento da ossatura,
da vivência e da organização dos ossos em relação ao chão, em relação a si mesmo, em relação ao espaço, aos outros, né? E à medida que eu fui fazendo essas experimentações e conhecendo um pouco mais meu corpo, primeiro veio uma sensação de espanto, assim, de, nossa, isso tudo estava aqui, sou eu, mas eu não sabia, não conhecia, né? E eu me via experimentando coisas, às vezes, dinâmicas de movimento, quer dizer, eu já tinha ali 26 anos, mais ou menos. Então, já era uma pessoa adulta. Já tinha vários limites corporais, mas eu me via fazendo coisas, seguindo as instruções, que eu falava, gente, como é que eu pude fazer isso? Que maravilhoso, que fantástico. E para mim tinha quase um encantamento, assim, como essas professoras conseguem conduzir e me fazem fazer coisas que eu estou achando tão maravilhoso. E aí a minha relação com isso, além do encantamento, é de querer saber por trás um pouco, tipo, mas como é que isso funciona, como é que isso se estrutura, como é que acontece isso e tal. Então daí eu vou mergulhando cada vez mais na vivência daquilo e vou me abrindo e incentivando essas professoras a fazerem os cursos de formação, os livres que a gente conheceu, eu e algumas colegas ali naquele período. Em vários momentos, né, quando você está reconhecendo e experimentando novas propostas de organização do seu corpo, eu via que eu já não estava mais do jeito que eu cheguei, porque eu não conseguia mais ficar na postura ou tal, mas também já não tinha chegado em lugar nenhum ainda, que talvez fosse harmônico, e aquilo me desacomodava, assim. Só que não só fisicamente, né, me desacomodava emocionalmente também, muito. E, de novo, a relação que a gente estabelece com isso, né, acho que tem muita gente que passou pelo mesmo processo e que talvez isso tenha ficado num lugar ok. Isso me despertou de novo curiosidade, assim, de muito como que é essa relação, né, entre as questões corporais, as questões emocionais. Eu vinha também, né, de uma história familiar bastante conturbada, onde eu tinha muitas questões que eu queria trabalhar e que eu via que ali, às vezes, aflorava, né, e tomavam rumos de tensão e relaxamento, né, que eram muito bons, assim. Então, eu fui encontrando e fui estabelecendo uma relação com o trabalho de muita cura, e pela característica, né, desses trabalhos somáticos, em que a gente vai ganhando uma certa autonomia, e a autonomia aqui bem entre aspas, né, porque não é uma autonomia isolada de um contexto, é uma autonomia que é construída na relação. Eu fui reconhecendo a minha capacidade de me autorregular, ou de me autocuidar, ou de fazer melhores escolhas, tanto fisicamente, qual que é a minha postura física, ou qual que é a minha postura no mundo, né? Então, isso teve uma abertura enorme para mim, tanto de possibilitar processos criativos, que aí, no meu caso, eu uso muito as minhas questões pessoais, ou que está me angustiando, ou coisas que me afetam fisicamente para criar, assim como poder olhar os sofrimentos das pessoas que eu, eventualmente, cruze e possa trabalhar junto, né? Quando, sei lá, eu estou trabalhando, tenho a possibilidade de trabalhar com pessoas em processo criativo, eu gosto muito também de olhar para o sujeito, né? Quem é? Porque para mim sempre existe ali um sofrimento também, entre aspas, mas no sentido da pessoa que sofre algo, que vive o mundo, que está tensionado pelos contextos. Então, esse olhar de quem é esse sujeito, como é que isso opera no corpo, como ele se organiza para estar dessa maneira, isso é uma coisa que me chama muito e vem desse olhar do Klaus, né? E só para tentar concluir, sem conseguir, falando do outro aspecto da massagem, né, que é um lugar que eu atuo também, e que a base do trabalho é a medicina chinesa, mas assim, a minha linguagem, eu ainda não consigo afirmar que é a medicina chinesa, porque não é algo que eu sinta que flua meio que naturalmente. Eu reconheço as bases, mas o meu ponto de acesso é muito mais esse conhecimento corporal, vivencial e de diálogo, de escuta, do que o reconhecimento dos meridianos, sim, mas as outras especificidades dessa medicina, né?
E para mim a massagem entra num lugar muito também particular de, primeiro, eu reconheço hoje, com esse tempo, que eu sou uma pessoa que me regulo muito, que me organizo muito a partir do contato tátil, né? Se eu fico muito tempo sem receber massagem ou receber o toque, isso é perturbador para mim. E então eu fui procurar também a massagem para um autocuidado e fui criando esse interesse, queria saber como, né, isso funciona, e fui fazer as formações. E o meu interesse principal em oferecer esse trabalho é a preciosidade que ele é para mim, assim, que eu acho muito rico, muito precioso mesmo, e muito cuidador da minha sanidade física e mental, receber um toque. Então eu acho que, assim, se eu posso, eu preciso pôr isso no mundo, eu preciso ajudar a cuidar desse jeito, né? Porque aí um trabalho corporal com dança, com que você não tem um toque tanto, eu não posso atuar desse jeito, né? Então eu cavei esse espaço para poder fazer isso. Eu acho que eu fecho aqui e a gente continua. Tranquilo. Aí tu fala bastante coisa, aí se deixar, né, a gente fica igual aquele dia, né? A gente fala umas 8 horas. Uma vez eu e a Angela descemos a conversar e acho que ficou marcante, né? De muitas conversas da pandemia foi uma que marcou, né? Porque a gente falou um pouco desse processo de cura, né? E aí também a fala, essas coisas de conversa também nos traz cura, né? E acho que tem essa questão do movimento, né? Mas quando você falou da questão da massagem chinesa, né? Eu lembrei muito da minha avó. Eu tenho um vínculo muito forte com a minha avó paterna, porque ela que me criou, né? Eu sempre conto isso para todo mundo, acho que é isso, né? Minha relação com ela, né? E ela foi enfermeira, né? Formada em Cuba. E lá em Cuba eles fazem, né? Estudo com medicina chinesa, né? O Luin. E quando ela veio aqui para o Brasil, ela nunca conseguiu um trabalho que pudesse trabalhar as duas medicinas juntas, né? Isso distanciava, né? Mas por horas, essa questão da massagem, para mim, foi uma coisa que desde criança era uma coisa natural, né? Nesse aspecto da massagem. Também existe, acho que um lugar sagrado, né? Não é qualquer um que toca no nosso corpo, né? Não é qualquer pessoa e nem qualquer lugar que vai fazer, né? Esse processo, né? Da massagem, né? Que às vezes tem lugares que as pessoas se confundem, né? E existem, assim, aí já abrindo, né? A questão do abuso, enfim, várias coisas que esse meu corpo aqui, né, passou, então por isso que tem esses processos, né, de trazer essa questão. Mas acho que é isso, né, quando se conecta, quando eu, aí é falando um pouco de mim, assim, nesse aspecto, né, quando acho que me conecto com a dança, e nesse aspecto do toque, pensar no corpo, né, que vocês estão falando, automaticamente eu pensei nesse processo de cura e esse vínculo que eu tinha com essa avó. Então, acho que pensando assim nesse lugar materno, não sei se tem alguma relação, e aí também fazendo a outra relação também com o terreiro, né? Porque nos terreiros eu me lesionei no começo do ano, como eu falei para vocês recentemente também, e aí vários processos de cura a partir do terreiro me trouxe, né? Que é os calapés, né? É a defumação, é os passes, né? É o rito em casa, uma série de coisas, né? E as dificuldades também que a gente tem nesse cotidiano, né? De ter que esperar aquilo do SUS que não tem nenhum tipo de acupuntura, nada, né? Em relação a terapias alternativas. Você fica tipo, muito tempo esperando porque é tratamento. E as dificuldades que tem, né? Porque os bailarinos, eles se lesionam muito, né? Também acontece muito isso. E às vezes lesiona por falta, muitas vezes, da condução do profissional, né? Do que nos é vendido enquanto dança, né? E aí acho que existem outras questões, assim, né? Tipo, da gente pensar também na acessibilidade da cidade, que ela não inclui essas coisas, né? Então, andar de muleta na cidade é quase um ano, né? É terrível, né? Um cadeirante, então, demora horas para conseguir pegar um ônibus ou qualquer coisa, né? Enfim, então são essas coisas, né? Eu já tive questões de senhor, né, idoso já, né, tipo, brigando comigo pelo assento preferencial, entendeu? Essas questões do tipo, sua perna você pode tirar, mas porque você ainda é jovem, entende? Então, acho que tem várias coisas, assim, que a gente se esbarra quando eu penso em saúde, né? Nesse outro processo também, né? Mas, enfim, tô trazendo provocações mesmo para nossas conversas, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Da saúde e acessibilidade, o quanto que a dança poderia estar nesses processos, né? De contribuição para esse processo nosso, né? Não só do autocuidado, mas também da saúde, né?
Júnia, fala você, vai. A Júnia foi, só para dar uma aparente, né? A Júnia foi minha orientadora e professora também na ETEC. Eu e a Ângela se conheceu na ETEC, né? Eu fiquei aqui pensando, né, ouvindo vocês falarem, pensei em várias coisas. Achei interessante que a gente encontrou até esse lugar comum entre nós, assim, que é o trabalho do Klaus Viana, né, que de alguma maneira está presente para todas, né, apesar de, acho que nenhuma de nós ter trabalhado com ele diretamente, né, e eu fiquei lembrando, achei muito interessante lembrar da época que eu estudei na escola Klaus Viana, lá há muitos anos atrás, né, eu tinha lá meus 19 anos, que a escola era dirigida pelo Rainer Viana, né, e tanto quanto a escola da Angel Viana, no Rio, ou mesmo o que eu sei sobre o trabalho do Klaus, era uma escola muito aberta, né, assim, para todas as pessoas, então, não é um trabalho para bailarinos, né, não é um trabalho só para artistas, então você tinha pessoas muito diferentes ali naquele lugar, circulando, então, eu acho que um pouco, talvez, do que levou essas técnicas somáticas a se desenvolverem aqui no Brasil e aqui em São Paulo, especificamente, né? Foram trabalhos dessas pessoas, né? Esses pioneiros aí que a gente pode chamar, né? Aí uma coisa que eu estava pensando aqui também, né? Como também para nós, o trabalho do Klaus, para mim, para a Ângela, para a Cleia, né? O trabalho do Klaus nos levou a estudar outras técnicas, nos levou a esse interesse pelas práticas somáticas, né? E que são muitas, né? Tem muitas possibilidades, né? E quanto que nas nossas falas está presente esse lugar da dança como ser um lugar de presença no corpo, e que essa presença no corpo é estar em mim, né? Não é só um pensamento do corpo como uma ferramenta ou né, um instrumento. Isso faz muita diferença, né? Que é justamente esse lugar da dança como um autocuidado, né? Com esse estar inteira, né? Em mim, né? E acho que é por essa via assim, que eu me aproximei da eutonia, né? Que é uma abordagem que vai trabalhar com uma atenção muito profunda às sensações do corpo, né? Uma sensibilização da pele, percepção da estrutura óssea, de espaços internos, do movimento, né? De como o movimento acontece no meu corpo, a ideia do contato, que é muito presente na eutonia também, né? O contato com o espaço, com o outro, contato comigo mesma. E sempre essa atenção à sensação, tem uma coisa muito interessante na eutonia, que ao mesmo tempo que ela pode ser muito precisa, assim, a minha atenção está no ossinho lá do meu pé, mas ao mesmo tempo é algo muito aberto, no sentido de que não tem um ideal de corpo aonde eu tenho que chegar, não tem uma organização corporal que eu tenho que conquistar, não tem uma correção, né? Então, é um trabalho que vai muito por uma via de autonomia, né? Vocês estão falando também da autonomia, e aí a gente se encontra. Essa autonomia que é de eu conhecer o meu corpo, a minha expressividade, e que esse corpo ele não é e não vai ser igual a um corpo de outra pessoa, e muito menos de um corpo padrão, né? Eu não tenho que chegar num padrão de corpo. E eu acho que isso é muito importante também né, nas nossas discussões aí, por essa questão que em algumas áreas da dança ainda está muito presente, né? Que
pessoa teria que ter um corpo específico para poder ser um profissional da dança, né? E como isso vem sendo quebrado, né? De uns tempos para cá, mas que é essa possibilidade que a gente tem que construir, na verdade, né? A partir das nossas experiências e dos nossos estudos, até mesmo de técnicas somáticas e técnicas de dança, mas construir essa possibilidade de que todas as pessoas dancem e que todos os corpos estejam contemplados e presentes, né? Eu acho que é um pouco por aí que também a gente pode conectar, né, das nossas experiências. Ai, acho que é isso, gente. Eu falei muito já. Vamos lá. Eu acho interessante isso, Regina, que você colocou, porque é isso, né? Qual é o corpo que dança, né? Inclusive é o título do livro da Jussara, né? E aí, enfim, pensando sobre isso, né? Qual é o corpo que dança? Porque quando a gente pensa onde que a dança separou do corpo, né? Quando a gente pensa em terreiros, vou voltar bastante nesse ponto, assim, porque fazer o cruzo, né? Da questão da racialização, né? Nada se separa, né? O comer, né? Fazer junto, a música, a dança está ali presente, né? A gente está falando de danças rituais, né? Com uma forma de existência e resistência, né? E aí eu não sei a que momento, a gente sabe na real, né? A gente sabe o momento onde que se separa, né? E aí como que a gente faz para resgatar esse lugar, né? É tão importante o encontro, né? O comer junto, estar junto, dançar junto, né? Quando você fala também da questão dos espaços no corpo, né, que acho que a gente está falando disso, né, a gente anda tão tensionado e tão contraído, né, que na hora que a gente abre espaço para que a gente vai voando, né, a sensação é essa, né, uau, descobri muita coisa do corpo que eu não sabia que poderia fazer, né, acho que foram falas que rolou aqui, né, enfim. Então, eu fico pensando nisso, assim, né, a gente um corpo extremamente o tempo todo violentado, né, querendo ou não, né, nessa sociedade que a gente está, ela é doente, né, nesse espaço, né, então eu vou jogar essa questão assim, né, eu me vejo assim como mulher branca e vejo a importância de abordar isso, inclusive nesses lugares de autocuidado, né, e eu também tenho o cuidado de tentar trazer também essas abordagens de uma forma que não sejam, de novo, mais do mesmo, ou que sejam violentas de novo, né. Eu queria saber um pouco de vocês, assim, dos espaços onde vocês transitam, como que vocês lidam com isso, né? Como que a gente pode tornar esse, não sei, eu não acredito em espaços seguros, mas pelo menos acolhedores, para que a gente possa trazer essa conexão, né, da espiritualidade, e a espiritualidade não necessariamente precisa ser religiosidade, pode ser essa conexão com esse corpo, né? Enfim, e desses conhecimentos, né? Porque a gente precisa, assim, quando a gente está no acolhimento, a gente também precisa estudar, né? E acho que esse contato também permite isso, né? Enfim, queria perguntar para vocês, não sei, vou deixar aberto a pergunta. Eu posso contribuir um pouquinho? Uma das técnicas que eu sou ligada também é com contato e improvisação. E o contato e improvisação, e eu vou falar mais especificamente das jams, né? As jams são encontros para a prática do improviso, e é um lugar onde essa ideia, esse princípio de que qualquer corpo pode dançar e estar presente, né? É um lugar de muito... É um exercício, né, desse princípio. Mas, assim, eu vou jogar tem uma pimentinha aí, né? Que é legal a gente colocar, que surgiu dentro da comunidade do contato, que às vezes que aí traz esse lugar da violência, né? Porque às vezes a gente homogeneiza, ai, perdi a palavra, gente, homogeniza, alguma coisa assim. Tanto esse lugar
a gente padroniza, né, esse lugar de estar em roda, de que todos estão bem, de que a prática foi maravilhosa, que às vezes a gente silencia, né, e silencia questões que nem sempre as pessoas se sentem acolhidas para colocar, né, e é isso, eu posso também pensar um pouco nessa questão do corpo preto, né? Por que há tão poucos corpos negros, né, nas rodas de educação somática? E essa questão surgiu no contato, improvisação, e é um lugar de pesquisa para mim bem interessante, assim, tem sido um lugar de pesquisa dentro do próprio BMM, né, do Body Mind Movement. A gente fez, eu estou trabalhando como assistente agora do Mark Taylor e da equipe, e eu sou eu sou uma das poucas pretas, né, das formações, e para começar a surgir pessoas diferentes, né, entre aspas, né, nos grupos, foi preciso começar a trazer essa representatividade, né? Então, para ter um corpo trans numa roda de educação somática, ou para ter um outro corpo preto, né, foi preciso chamar essa representatividade. Olha, nós estamos, sei lá, dando bolsas, ou olha, corpos gordos são bem-vindos, né? Então, hoje eu estou nesse lugar de como chamar, né? Porque esse lugar do patriarcado, ele está tão já engendrado na nossa sociedade que a gente acaba não falando sobre isso. E é como se fosse, né, uma tensãozinha que está lá, que esteve lá a vida toda, e a gente nunca mexeu, e aquilo parece que fica condicionado. E aí surgem várias compensações para que aquilo não suja. Então, eu estou jogando isso, né? Porque isso é um tema de pesquisa que tem me interessado bastante, assim, nas minhas práticas, porque eu também sofro isso, né? Apesar de ser uma educadora somática negra, eu tenho poucos alunos e poucos clientes, né, me procuram, poucas pessoas pretas, poucas pessoas dentro dessa pluralidade toda que a nossa sociedade possui. É isso, né? É isso, várias coisas, né, em relação ao espaço, né? A gente tem que ainda trabalhar bastante coisa, né, nesses lugares para poder trazer, né? Que realmente, né? Eu, pelo menos, nos cursos que eu já fiz, vídeos, assim, sempre, quando entra em contato de improvisação, tem gente que são super cuidadosos, né? E é isso que você falou mesmo, super silenciado, né? Não se fala, enfim. Isso também os espaços que a gente fala que transita, né? Os espaços que a gente fala de contemporâneo, né? E essa ideia também europeia, né? Da continuidade da evolução da dança contemporânea, né? Distinguindo das pluralidades, né, que existem nos corpos e das técnicas, né? Então, não sei nem como trazer, mas agradeço, assim, essa contribuição e fico pensando, né, que a gente tem que cada vez mais ir para cima mesmo nesses argumentos, cada vez mais abordar, né, nessas fotos que a gente finaliza os encontros, trazer essas abordagens, né, que fica no corpo, né, como você colocou, né, fica aqui no corpo, fica uma energia parada, digamos assim, né, ou não, né, ela vai aumentando em outro lugar, né. Posso? Eu queria também, vai Fique aí. à vontade, gente, agora se vocês querem conversar, bater o papo, sem ficar mediando tanto, fica à vontade. Eu queria contar um pouco da experiência da Veículo Sur, né? A gente abriu há pouco uma convocatória, né, que convocamos artistas articuladores cuja pesquisa, cuja produção tivesse a ver com o tema corpos estranhos, conflitos de normas. Então, corpos estranhos, conflitos de normas, né? Acho que cabe um mundo aí, assim. E em 2018 a gente fez a primeira edição desse projeto e até que a Fafi Prado, né, que vai participar amanhã da roda, foi artista residente.
E me faz pensar, né, nessa questão dos ambientes seguros, do que seria um ambiente seguro, questionador, né, e, enfim, que essas questões possam vir em pauta, é a nossa capacidade de também lidar com conflito, de lidar com deslocamentos, sair da zona de conforto, assim. E isso tem uma implicação muito forte no corpo, né? E falando de um lugar... eu não sei nem se eu posso falar da branquitude, porque eu não sou branca também, mas que me encaixa em muitos aspectos, eu vou para o lado da branquitude, né? Mas é essa capacidade nossa de poder suportar. E isso é corpo. Isso é treinável, assim, e precisa ser, sabe? Então, e eu falo isso por experiência, assim, para mim foi muito difícil. É muito difícil estar nesse projeto, não é fácil. Ao mesmo tempo que ele é muito nutridor, assim, para mim ele é super difícil de estar presente, assim. Mas eu acredito nele, né? Eu acredito que é uma via dentro da arte para, como diz o Mário, que é meu parceiro lá, de sonhar outros mundos, de sonhar outras realidades, né? E de realmente poder praticá-las, assim. Mas acho que era um pouco isso, assim, escutando a Cleia me deu vontade de trazer essa experiência. O negócio vai pegar fogo agora. Que eu passei por 3 lugares, assim, um pouco ouvindo, né? O primeiro me veio de pronto, assim, uma coisa do cultivo, né? Que eu acho que quando a gente fala de como é que a gente torna espaços acolhedores e tal, eu acho que não deveria ter, né? No meu entendimento, não deveria ter cisões, né? Entre as nossas crenças, práticas, atuações, falas, dos espaços que a gente vai para dançar, vai para estudar, dos espaços que a gente vai para se divertir, né? Quando um era outro. Dos espaços domésticos, dos espaços de afeto. Então, eu fico me perguntando, né, o quanto a gente cultiva esses espaços seguros no individual já. E a partir daí a gente vai podendo formar redes que sustentem espaços seguros, porque eu acho que é bastante difícil uma pessoa que se propõe a chamar um projeto, por exemplo, conseguir, claro, ela pode, ela está ali como uma referência, então ela pode propor espaços mais ou menos acolhedores, mas eu acho que é difícil uma pessoa sustentar um coletivo, né? E essa ideia de cultivo em si, para mim, passa pelo lugar de quem são nossos amigos, quem são nossos parceiros. A gente transita com pessoas, mais pessoas negras, mais pessoas gordas, mais pessoas trans, mais pessoas que não moram no nosso mesmo bairro, mais pessoas que vieram de outras classes sociais, né? Para essas pessoas poderem acompanhar a gente poder acompanhar essas pessoas nos trabalhos respectivos e poder criar essas redes de acolhimento, porque eu tenho essa visão utópica, assim, de que a gente pensar mundos, eu acho fantástico, mas eu acho que esses mundos têm que sair das salas, realmente, de ensaio e dos palcos e dos espaços cênicos para relações mesmo, né? Sim. Então, eu Gente, acredito nisso bastante. Oi. desculpa, eu vou ter que sair. Sinto Verdade, muito. Sinto muitíssimo. Vai ficar Verdade, gravado, vai né? sair Então a mais gente tempo. continua. Vai, Quem sabe Sim, com vai. certeza. tá bom. Mas obrigada. Véia, eu que Até, agradeço, Cléia. viu? Espero que a Até. gente tenha outros momentos, tá bom? Um beijo. A gente Beijo. continua. Fala. E aí eu visito também 2 outros lugares, né, que a gente fala no começo, que é Qualquer Corpo Dança, né, que eu também acredito nisso, eu ouvi isso muito, muito, desde o começo do trabalho de aproximação com o Klaus, mas aí quando você começa a continuar circulando,
qualquer corpo dança o quê e onde, porque a gente sabe que em companhias estabelecidas, companhias que tem que a pessoa pode fazer uma carreira, não é qualquer corpo. Então eu acho que, para mim, é um lugar de ruído muito ruim, assim, de ouvir, porque, eu queria ser uma grande bailarina, não fui. Comecei a dançar super tarde, então para mim é meio, porra, como ouvir que qualquer um dança? E fica um lugar de, para mim parece, às vezes, porque me pega num lugar muito pessoal, meio que prometer algo que não vai se cumprir. Então, também quando eu vejo a atuação de eu quero olhar esse sujeito, quando eu posso estar orientando, eu posso estar junto, eu quero conseguir identificar o que essa pessoa quer fazer com aquela dança, porque talvez um trabalho só também muito, né, entre aspas, mas talvez só um trabalho baseado na educação somática, por exemplo, que eu acho muito poderoso, não vai ajudar essa pessoa a chegar no lugar onde ela quer. Ela vai ter que fazer um trabalho técnico com outro, e que talvez em algum momento ela até se lesione, né? Mas eu acho que tem para mim tem esse cuidado, né, de falar, de situar. E também de que dança que a gente está falando, né? Porque a gente está fazendo essa conversa entre a gente, a dança contemporânea, no Sudeste, em São Paulo, nessa situação de pandemia. Por exemplo, a gente estava falando de pessoas negras na dança, né? Na dança contemporânea não tem muito. A gente, na experiência NETEC, eu tive contato com as pessoas que dançam, praticam danças urbanas. A maior parte das pessoas é negra, periférica, e é um movimento de dança que é inegável, o engajamento das pessoas, o envolvimento na prática, na produção, na apreciação, que a gente fica lutando para ter público, e eles têm público assim que chegam na escola e começam a ensaiar no pátio. Eles se juntam e se assistem, e a gente, da contemporânea, fica esperando abrir a sala para se aquecer, para não sei. Então, é legal, eu acho, a gente fazer esses recortes mesmo, porque a gente está falando de uma dança bastante específica, né? Enfim, é isso. Total, Ângela. E aí, eu acho que fazer um comentário em cima do que você falou, né? Como uma coisa que eu quero falar, na verdade, na próxima roda, né? Na manhã, no caso da Branquitude também. A gente não quer afirmar que existe um apartheid, né? Apartheid na dança, um apartheid dos corpos, né? Porque existe essa ideia que está todo mundo junto, né? A falsa democracia, nesse sentido, né? A democracia racial, né? E realmente, né? Então, querendo ou não, né? Os espaços, eles segregam, né? E mesmo quando a dança contemporânea tenta dialogar com o site específico, né? Ainda assim é uma coisa muito isolada, eu ainda acho, né? É difícil dialogar, né? E eu acho que também agora a questão da pandemia, essa relação vai mudar muito, né? Até fazendo uma sátira mesmo, né? Tipo, a galera querer ficar meditando em casa, né? Respeito né? Não desrespeito em relação às pessoas de yoga, mas no sentido desse corpo mesmo estar acomodado, né? De não querer sair do seu conforto e nem não só da questão do privilégio, né? Mas do conforto mesmo, né? Então de não se posicionar, de não se colocar, de não propor, né? Não se isso, né? Não propor uma ideia, né? De transformação, né? Então é realmente muito difícil. E aí de novo, eu acho que a gente ainda não a gente discute muito essa questão racial, ainda mais falando eu como mulher branca, dentro da branquitude ainda não está mergulhando no trauma, ainda não está fazendo uma reflexão, ainda não está, sabe, é muito fácil fazer hashtag, é muito fácil se dizer antirracista e não tá mesmo engajado, né? Enfim, tem muitas camadas ainda aí, né? Não vou aprofundar tanto, mas é só para fazer um comentário mesmo, né? Que é isso, acaba sendo descuidadoso, né? E é o que eu falo, o problema não é as danças, né? No sentido do balé, no sentido da dança moderna, né? Meu momento é contra isso, porque se for dançar, eu adoro dançar, porque a dança que põe, eu realmente tenho essa coisa de gostar do corpo, né? Eu, se pudesse, né, tivesse condições de estruturar também políticas públicas, porque isso nos falta, gostaria de conhecer outras técnicas de dança, né? Mas falta, né? Eu acho que é importante uma ideia de repensar essa formação de dança, né? Que você fez bastante recorte territorial, né? E dentro desse nosso recorte territorial ainda existem muitas propostas, né, de se pensar corpos e dança, né? Então, e ainda assim, ainda é muito privado, né? Então, quais são os espaços mesmo que ainda são privilégios? Tipo, a gente fala do CRD, a gente
falar da Galeria Unido, enfim. Né? Eu moro em Guarulhos, né? Se a gente tem que ir para São Paulo para achar alguma coisa que a universidade não tem. Então, são várias coisas que vai surgindo. Tudo isso para falar, não, eu quero realmente dançar, ser profissional, e nunca é, porque ainda tem esse lance da companhia, né? Tem o lance das academias, que atravessam muito essa ideia do que quem pode e quem não pode, né? Quem detém o poder, acho que financeiro, para que a pessoa tenha essa profissional, a profissão como principal, né? Acho que são essas questões. Só comentário. Mas eu acho, eu acho também que é essa questão da hierarquização da dança, né? O que é ser profissional? Por que o contemporâneo é o profissional? Por que o clássico é o profissional? Por que a dança de rua não é o profissional? Né? Por que na nossa formação não tem a dança de rua? Na nossa formação de dança contemporânea, que eu digo seria o mainstream da dança hoje, sei lá, se a gente pode falar, entendeu? Por que né, a dança sei lá, do Bumba Meu Boi, a do maracatu, por que é menos? Né? Eu vou falar, quando eu fui tirar meu DRT, eu fiz um solo tranqueira, e aí a responsável lá virou para mim e falou assim, então, vou te dar de dançarina, porque de bailarina não dá. Então, são muitas instâncias, assim, para se pensar que danças são essas, entendeu? Que corpos, então, que podem dançar, né? Porque, de fato, todos os corpos dançam. No terreiro se dança, nas manifestações tradicionais se dançam, né? Total. Mas aí é dançarina, não é bailarina. Total, é bem isso mesmo. É a segregação mesmo da dança. É essa ideia, de novo, né? Porque eu falo, né? Por trás das danças existe um plano político, né? Não tem como não desvincular disso, né? Dessa ideia de uma venda mesmo, de uma padronização de corpos, né? Então, como o contemporâneo é mainstream, então é isso que a gente tem que vender. Esses corpos brancos, tem que ser magros, beltos e tarará, enfim. A gente ainda não rompeu com essa ideia, né? A gente está muito longe ainda, né? Então, fazer a mesma reflexão para os espaços, né? Não tem, acho que, outro caminho. E é muito cansativo, porque aí, e é óbvio, vai ser sempre, né? Porque a gente tem que ficar toda hora se cavucando ali, né? Fazendo o tensionamento. Né? Mas é isso, né? É isso. Acaba subalternizando os corpos a partir dessa ideia, né? Não deveria, né? A gente sabe que não deveria, né? Eu acho que tem uma questão assim, quando a gente fala que todo mundo dança, é porque a gente acredita nisso, né? Que todas as pessoas têm a sua potência, né? De dança, né? Mas, assim, de fato, socialmente, a gente é segregado, né? Assim, tem divisões, o próprio acesso à cultura, muitas vezes quando a gente fala de acesso à cultura, as pessoas falam, ah, não, mas tem coisas que são gratuitas. Mas até que ponto que uma pessoa, que as pessoas, até assim, da periferia, por exemplo, se sentem convidados a ir assistir um espetáculo de dança contemporânea, né? Que às vezes o espetáculo de dança contemporânea às vezes é apresentado para os outros bailarinos de dança contemporânea que vão assistir. E, ao mesmo tempo, por que esse espetáculo de dança contemporânea seria melhor do que aquilo que o grupo faz lá na periferia? Por que eu não vou lá na periferia ver o que eles estão fazendo? Né? Por que esses trânsitos não acontecem? Né? E aí é uma coisa muito, muito louca assim, para mim, porque como eu dou aula na ETEC,
que é um espaço de formação e que é um espaço público, a gente tem muitas discussões sobre isso no sentido de, assim, entre os professores mesmo, e muitas vezes com os alunos, mas por que a gente está ensinando isso e não aquilo, né? E por que o aluno tem que aprender determinados conhecimentos se a dança que ele faz e que ele quer fazer vai por um outro caminho, né? Então, é uma coisa assim, muito complexa e acaba passando por essa ideia também do que é ser bailarino e o que é ser dançarino, né? Porque muitas vezes a pessoa vai fazer um curso técnico ou uma faculdade, porque ele quer ser profissional. E vem aquela ideia, muitas vezes, do bailarino, a bailarina, né, que vai se apresentar nas grandes companhias, né, a gente tem aquele sonho também, né. E, na verdade, também, se a gente for pensar, a área da dança no Brasil, ela ainda não é assim tão ampla, né? Eu acho que ainda tem muita coisa ainda para a gente batalhar, assim, muito chão, né? E com essas questões, né, de segregação que a gente tem que ir também batalhando para quebrar, né? Para ir forçando, né? Fazendo uns tensionamentos aí para ir ocupando os espaços de outras maneiras, né? Eu acho que é um pouco por aí. Procurar ir transformando essas realidades, né? Quero falar. Eu fico te ouvindo, Juninho, assim, eu fui fazer ETEC já depois de bastante adulta e já com um percurso, né, enorme, porque eu queria realmente ter contato com uma formalização da estrutura, né, de dança, do ensino da dança, e eu sempre fiz curso livre e tal. Então, eu fui buscar um pouco por isso, né, e encontrei, agora te ouvindo falar, fica mais evidente, assim, né? Eu encontrei um ambiente muito diferente do que eu imaginava, eu acho, principalmente pelas pessoas que habitam aquele espaço, né? E aí, para mim, veio agora também, elaborando, a importância do espaço público de formação, né, e de um curso técnico, porque uma faculdade, ela exige uma preparação para você poder ingressar, e muitas vezes, para quem vive em São Paulo, por exemplo, um deslocamento, né, da cidade. Os cursos que a gente tem em São Paulo são pagos, então você tem um impedimento também. E a ETEC é um curso público, que acho que por isso consegue agregar pessoas de origens tão diversas, né? E para mim parece, assim, um espaço importantíssimo e que até eu chegar à ETEC, circulando por espaços de dança contemporânea, de pesquisa e tal, eu nunca tinha ouvido falar sobre o trabalho da ETEC. Sabia que existia, mas é um mundo à parte. Eu não sei, enfim, a experiência de vocês. Mas parece que a gente perde, como pesquisador de dança, muito em não ter contato com o ambiente, porque lá me dá a impressão que, talvez por ser um ambiente menor, pelo curso ser mais curto, e você ter um fluxo de pessoas, existe a possibilidade de um tensionamento de discussão, até sobre isso, né? O que a gente ensina, por que a gente está fazendo isso? Por que não aquilo? E a pessoa que está... pessoas de origens de dança muito diferentes juntas, né? E isso parece assim muito, nossa, isso é muito precioso, a gente precisa também expandir essas redes de contato, né? Que é um lugar muito valioso, eu acho, e existe com dinheiro público e que acho que todo mundo poderia ter acesso, né? Então, só para você falar isso, Angela, fiquei lembrando um pouco dessa experiência mesmo da ETEC que você falou, né? De ser realmente isso muita parte. Eu lembro quando eu fui lá na PUC para fazer parte lá da programação que tem, né, enfim, eles abrem um momento do festival deles, né, no meio do ano, enfim, lá na PUC. E aí eu fui fazer a apresentação da performance, do meu processo criativo, e aí, assim, eu tô me formando, eu vou fazer RT, então, nessa ideia de você é uma profissional, eu já me vejo como, né, aí, pra PUC não, as pessoas
pessoa estudando a PUC, você não é. Para você ser profissional, você tem que estudar na PUC. Tem que fazer artes do corpo, né? Comunicação das artes do corpo. Existe esse lugar ainda, né? Da elite, ainda definindo quem você é nesse lugar, assim, né? E aí, quando você vai para o CRD, aí parece que você é outro corpo, né? Pedaços ETEC, então isso é muito importante, né? Ao mesmo tempo que não, porque você fica ainda de lado, né? E aí vem essa ideia também que a gente colocou, né? A gente vem com a ideia de crescer um profissional, tudo aí. Eu falo, eu acho que eu sei mais lacunas do que quando eu entrei, assim. E aí parece estranho falar isso, mas no aspecto de o que preencheu de fato dessa expectativa, né? É um curso muito rápido. Uma que também é uma faculdade pública, se pensar no estado de São Paulo, só tem a ETEC, né, como público, e a Unicamp, né? E no Unicamp é integral, não é qualquer um que vai estudar na Unicamp, né? E não é qualquer um que consegue bolsa em escolas, né, em faculdades particulares, né? E muitas vezes não se tem dinheiro também para pagar uma academia. Quando se acha um profissional bom, né? Então, é isso. Quando acha um profissional bom, os cursos de academia são muito caros. E aí, enfim, são essas questões, assim, que... E aí a gente vai esquecendo, né, da questão do autocuidado, né? A gente já começa a falar só dos corpos, entende? Tipo, essas coisas são super urgentes, assim, fica pulsando, porque quando, né, que cabe esses processos, né? É isso. E aí, de novo, né, eu acho ainda essa estrutura muito violenta e de ter que repensar mesmo, assim, sabe? Tipo, de repensar a grade, de repensar o espaço. Meu, podia muito, assim, né, o governo, com mobilização, já existem projetos, acredito, né, espero, desejo, né, se não tiver, a gente faz, mas que até que pudesse, sim, se tornar uma faculdade. Espaço tem, né? A questão é como que essa instituição branca vê esses espaços públicos, né? O que elas querem fomentar nisso? Porque ainda assim está muito distante, né? A região também, né? De ter mais ETECs, né? De dança, né? Pela cidade, poderia, né? Imagina, você lembra, na nossa turma tinha gente que vinha de Perus, que vinha de Francisco Morato, São Mateus, longe pra caramba, entre outras regiões, né? Eu de Guarulhos, que ainda mais pra zona norte, né? Mas ainda não é zona norte de São Paulo. Mas é isso, né? Uma galera vindo de todo lugar da cidade, né? Pra poder estudar, né? E à noite ainda, né? Sai super tarde, 11 horas da noite, e dá sorte de pegar ônibus, de pegar trem, de pegar tudo, né? Então, eu acho que estudar hoje dança também acaba sendo privilégio por conta desse recorte mesmo, né? Institucional, embranquecido, enfim, é isso, né? E aí essa questão do autocuidado também é vendida, né? De novo, vou enfatizar, que já falei isso várias vezes, mas acho que é isso, né? Eu ia comentar que a gente já está com 1h22 de live, eu sei que tem pessoas que estão assistindo, se quiser comentar, comentem, fazer perguntas para os convidados, mas eu acho que a gente podia ir já finalizando, né, para a gente não se perder no assunto. E aí fazer a última rodada assim, do tipo, agora é a hora, tipo, fogo no parquinho se quiser pôr, se quiser acolher, falar de amorzinho, mudar o assunto, né? Existe mais amor em São Paulo, sei lá, qual que é o assunto que surge agora. Mas acho que é a última rodada, assim, pra gente se agradecer e ver o que a gente fortalece, né? Quais são as proposições. Tenha vontade, eu não vou mais direcionar, não. Eu posso aproveitar para fazer uma divulgação? Opa, é isso. Eu lembrei de comentar agora também. A gente está falando, né, das práticas somáticas, de quanto não existe acesso, né, a essas práticas. A Associação Brasileira de Otonia está fazendo um projeto que é Otonia na Quarentena, que acontece todos os dias, de segunda a sexta, né, através de uma plataforma do Zoom, né, uma sala no Zoom, e tem aulas, é gratuito, todo mundo pode participar, segundas, quartas e sextas às 9 horas, terças e quintas às 19 horas, e cada dia é um eutonista diferente. Então, se alguém quiser informação, depois me procura, ou entra no meu Instagram, que vai ter lá a divulgação. Eutonia Júnia Pedroso, o meu Instagram tem lá disponível. Vou colocar o arroba aqui. Eutonia na Quarentena. Eutonia Júnia Pedroso. Porque aí eu preciso passar o link do Zoom, né? Porque é aquela coisa enorme.
Esse projeto está acontecendo desde final de março, né? Então tá interessante, assim, tá possibilitando algumas pessoas conhecerem a eutonia, né? E terem esse momento de autocuidado, né? Esse momento que a gente não pode sair de casa, não pode fazer muitas coisas. Então está sendo bem importante também. Bom saber, bacana saber. Vou procurar também. Devagarzinho nós vai voltando, né? Mancando, mas só dando mancada o ano inteiro, mas a gente vai voltando aos poucos. Gente. Quer falar, Thaís, Ângela, pra gente fazer nossas considerações? Eu vou. Eu queria, bom, agradecer o espaço de novo. Foi muito bom conversar. A gente vai, enfim, começa tensa, depois não quer parar de falar. Achei ótimo. E fiquei aqui pensando como, quando a gente começa a falar de corpo e desses processos de autocuidado, que para mim dizem, né, sobre um olhar para si, como isso move a gente, né, inflama e conecta com muitos assuntos que parecem que não têm relação com autocuidado, né. Então, quando a gente fala de autocuidado, é muito, eu comigo, eu para si, eu... Mas se a gente olhar porque a gente foi conversando, né, a gente está muito conectado com as estruturas que são oferecidas para a gente, com os espaços de socialização, os espaços de formação. Então, eu acho que eu vou, assim, concluindo falando um pouco disso, né, da importância para mim de realmente cuidar dos espaços individuais, sabendo que eles são espaços de trânsito nos espaços coletivos, porque aí eu acho que a gente vai poder fazer a revolução. Obrigada, gente. Também agradeço, foi muito bom conversar, conhecer vocês, né, gente, conhecer mais a Nata, mesmo a Cleia, fazia um tempo que eu não via a Cleia, e não sei, esses espaços sempre são muito nutridores, né, acho que minha cabeça está aqui, tipo, fervendo, pensando várias coisas, repensando várias coisas, eu falei, nossa, será que isso que eu falei é isso mesmo que eu penso, sabe? Será que está fazendo sentido ainda? Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Esse espaço de trânsito, assim, de poder cuidar de si para poder cuidar do outro, quase, sabe? De poder realmente ter uma prática de autocuidado, né? Nesse lugar do eu comigo, eu com o meu corpo, com as tecnologias que eu tiver, que seja que venha, né, do terreiro, que venha das técnicas todas pelas quais todas passamos, né, assim, mas que não sei, eu fiquei pensando se na minha fala isso pareceu que não era importante, mas eu acho isso importante, sim, é isso que eu estou querendo trazer, é frisar que eu acho que isso é super importante, assim, como e eu acho, assim, eu acredito mesmo que o prazer e o bem-estar são importantes para a gente poder estar bem em comunidade, sabe? Mas eu acho que eu tenho ficado muito movida por esse momento que a gente está passando, assim, por tudo que precisa ser revisto e às vezes destruído mesmo nessa sociedade e refeitos todos os acordos, sabe? Os acordos institucionais, os acordos de relação, os acordos do que a gente acha certo, do que a gente acha errado, do que a gente acha bonito, do que a gente acha feio, do que é melhor, do que é pior, assim. Então, acho que é isso, assim, da gente poder estar bem e firme para a gente poder seguir nesse caminho, assim, cada um possa seguir no caminho da sua luta, do seu sonho mesmo, né, do seu sonho comum, assim, para o comum. É isso, meninas. Eu tenho que agradecer toda essa conversa, né? Agora fizemos um fechamento aqui, finalização.
quiser, né, dar uma Doli 203, vamos falar de novo, né? Começar a abrir de novo aqui a conversa. Mas eu tô muito contente, como eu falei para vocês, né? Hoje é uma roda que eu acho que é a mais tranquila, né? Porque a gente tá falando de autocuidado, a maneira como a gente aborda, a questão de se autoconhecer também, né? É muito que realmente eu me sinto acolhida, assim, né? Então, agradecer, assim, não que nós outras também não sintam, é que os assuntos são mais espinhosos, muitas vezes, né? De tensionamento, né? E outros que não, né? Eu ainda vou descobrir, né? Tá começando ainda, né? Mas me preparando, assim. Eu acho que internamente a gente vai ficar sendo preparado, né? Pra fazer qualquer coisa nesse mundo. Eu acho que só lembrar que também o afeto é uma arma muito poderosa, né? Então, mesmo nos espaços de tensionamento, né, de polarização, que acho que precisam existir também, né, eu acho que o afeto também pode existir, assim, e o afeto e o cuidado com o outro, né, então acho que... Não, total, segundo isso, eu fico lembrando do Pai Benedito, né, que ele dá as cajadadas na gente lá no terreiro, e existe afeto nessa cajadada, né, é umas coisas que a gente escuta, gente. Só porque existe afeto, né. Exatamente, porque senão é isso, né? Se não tem, ou a gente mete pé e fala tchau, né? Nunca mais, né? Ou realmente a gente está ali querendo que haja uma transformação, que haja uma mudança, né? Que a gente consiga buscar o que seja necessário, né? Mas é isso. Eu vou finalizar aqui, porque eu tenho vontade de ficar conversando, né? Peraí que tem um comentário. Ah, tá aqui, ó. Muito bom ver vocês, a Lília. Obrigada, Lília. Muito bom ver você, assim, à distância, né? Só na fotinha aqui. Mas agradeço você estar aqui, né? Mas é isso, agradeço assim mesmo, né? Acho que esse encontro que nos alimente, né? Que também é um autocuidado, né? Que também é é isso, para mim o encontro ele é tudo, né? Também é um processo de cura. Para mim a dança sempre foi isso, né? Esse processo de não só de se autoconhecer, mas um processo de cura, né? De abrir espaços, de tensionar, e aí depois que distensiona o negócio vai mais forte, né? Então, eu acho que é isso. Agradeço, agradeço, agradeço. Espero que a gente possa ter outros encontros, não só, né, virtuais, mas presenciais. E é isso, né? Que os ventos nos levem para onde seja necessário. E aí, o recadinho do coração, como a gente já fez, vou fazer minha propaganda, né? Gente, por favor, me ajudem a compartilhar o rolê aqui no festival. É importante, tem muita coisa acontecendo comigo também, mas a princípio com o festival tem muita coisa legal. Aí eu vou deixar aqui, ó, o site, né, do coração, né, que eu tô mexendo, cada dia tem uma novidade lá, então é isso, né. E é isso, dia não posso esquecer, preciso agradecer muito, muito, muito a Verônica Santos, minha orientadora, né, em direção de movimento, a Lívia Golden na trilhas, a Ana Raquel da Silvia e a Reiko Tá, que está fazendo a parte da filmagem, a Noélia Nájera pela parte da edição, porque a gente vai estrear, já está nessa parte com a Noélia, né? Estamos aí nesse preparativo, está sendo preparado agora no forno. O videodança é para ser estreado no dia 7/11, então é isso, no 7/11 sai aí um processo de pandemia, um novo processo criativo, questionando essa estrutura minha aqui, mas enfim. É isso, então eu agradeço. Chega, né? Agora chega. Um beijo, meninas. Um beijo a todos. Vou encerrar a live. E é nóis. Tchau.